Tô louca pra comprar outra. Eu acho que é a primeira coisa que o corretor, quando começa no Exatamente. começa a verificar as possibilidades que existem, né? E é muito natural, tentador, é natural. porque a gente sabe que imóvel ainda é a Uhum. melhor opção de investimento. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos aqui com a Eliane, que é mãe, esposa, expatriada nos Emirados há mais de 10 anos e agora tá no time da Nahi como uma baita profissional. Hoje a gente vai falar sobre a vida dela, sobre carreira, sobre filhos, sobre o casamento em si, sobre as dificuldades, as partes boas e as partes mais desafiadoras de viver aqui nos Emirados, né? Fora do país de origem. Então, Eliane, seja muito bem-vinda, muito bom estar falando com você hoje. Muito obrigada, Diana. É um prazer enorme estar aqui em mais um episódio do nosso podcast. É uma honra também fazer parte do time da Nahi. Fiquei muito feliz pelo convite e muito feliz também em compartilhar aí com vocês a minha longa jornada, né, enquanto expatriada aqui em Dubai, que a gente sabe é um destino sedutor, é um destino que realmente tem atraído muitos expatriados do mundo todo, não só do Brasil. E sim, tem muita história para contar. Vamos lá então, Eliane. A primeira pergunta é: qual foi o maior impacto que você notou quando você saiu do Brasil? Bom, Diana, na verdade são impactos em todas as áreas, né, da nossa vida. Quando veio essa possibilidade, ela surgiu através da carreira do meu esposo, quando ele foi convidado a trabalhar em Dubai, né, através dessa transferência, e aí a mudança aconteceu de forma generalizada, né? Eu tinha minha carreira, eu tive que sair do meu trabalho, seguir para cá com ele, com o Matheus, que é o nosso filho mais velho, que na época tinha apenas 3 anos e meio de idade. Um bebezinho. Um bebê, ainda era um bebê. E eu tinha aquela expectativa enorme de que quando eu chegasse em Dubai, seguiria com a minha carreira. A minha área é hotelaria, é turismo e é um potencial muito forte aqui. E que certamente ia ser também algo incrível, promissor. Veio com muitas expectativas. Muita, só que nem tanto, nem tanto. E isso não aconteceu só na minha família. Por esses 10 anos que a gente mora aqui, a gente sabe que é geralmente esse o padrão. Normalmente é o marido que é transferido e a carreira dele segue muito promissora e a esposa geralmente deixa de lado a sua carreira para acompanhá-lo e dar o suporte familiar. Dificilmente algumas retomam ao mercado de trabalho, né? E aí aconteceu exatamente isso, né? Quando nós chegamos aqui, eu me deparei com os desafios que existiam, sobretudo em relação à criação dos filhos. A língua foi a primeira barreira. Então, eu não me sentia confortável de deixar meu filho com babás que já falavam inglês e ele ainda não, e seguir trabalhando. Aí acontece o que geralmente acontece com todos. Eu me dediquei ao lar, fiquei durante toda essa década dedicada à maternidade. Eu tenho um outro filho que nasceu aqui também, que é o Lucas, e dando suporte total para o meu marido seguir com a carreira. E a minha definitivamente ficou de ladinho. E a gente seguiu basicamente com esses desafios domésticos e maternais, que é o que mais ou menos acontece com a maioria das esposas. A prioridade mudou, né? Total, mudou completamente. Não me arrependo absolutamente de nada, nem um pouco. Meu mais novo, que chegou aqui com 3 anos e meio, hoje ele tem 15 anos. O segundo nasceu aqui, hoje já tem 9 anos. E, obviamente, a presença da mãe durante toda a criação, sem absolutamente delegar nada, tá muito próximo da escola, de tudo isso, é realmente uma bênção para nós, né? Mas a carreira acaba gritando, né? Vira e mexe, você sente essa necessidade de retomar a sua independência financeira, né? Os desafios profissionais que você sempre teve na sua vida, porque eu sempre que você trabalhei. pode fazer mais também, Isso, né? exatamente, exatamente.
Então, a gente segue tentando de todas as formas retomar. E o que me deixou realmente muito feliz aqui em Dubai foi o fato de, apesar do blackout de 10 anos ser realmente muito forte, eu fiquei fora do mercado, mas eu não deixei de buscar alternativas para me atualizar, para me entreter de forma produtiva realmente. Hoje eu estou no time da Nahi, né, trabalhando no mercado imobiliário, e tem sido realmente uma experiência incrível, né? Mas eu realmente preciso afirmar isso. Isso só está sendo possível para mim, enquanto mulher, enquanto mãe, na minha idade, porque meus filhos já estão realmente crescidos. Sim, ainda mais quando você vem de muito nova, a parte da maternidade, você sempre cuidou dos seus filhos, desde pequenininho, ficou em casa, cuidando um por um, vendo eles crescerem, fazendo tudo, se dedicando 100% a eles. Total. Então, conforme os anos vão passando, é muito difícil você desgrudar, né? Então é muito Fica. mais difícil ter aquele desvínculo. Delegar alguma Exato. coisa. Fica realmente bem desafiador isso. E uma das coisas que a gente percebe, né, falando de filhos, é realmente desafiador em todos os sentidos, porque delegar para uma babá cuidar do seu filho o dia inteiro no nosso país de origem é muito diferente do que fazer isso aqui, por Exato. exemplo. Uhum. Porque o contexto da família expatriada, ele vai muito além do que normalmente a gente pode perceber de longe. Você vivendo é que você realmente sente e percebe, né? Então, uma criança que está sendo criada aqui, ela já tem a questão da identidade completamente moldada a essa nova realidade. Exato. Então, a língua materna, ela, se os pais não tiverem realmente um zelo muito grande com isso, ele acaba perdendo. Exato. E isso é terrível, porque eu acredito que seja uma das bases, os pilares mais fortes, né, de uma formação de identidade, de uma formação cultural, é a língua. Uhum. E a gente sempre cuidou muito isso. E mesmo assim, por exemplo, o meu filho mais novo, ele dificilmente fala uma frase que não tenha o inglês nela. Porque ele está sendo alfabetizado nessa língua, que exato. praticamente se transformou na língua materna dele, né? Entre aspas. Então, pra gente isso é difícil, porque um dia a gente pode voltar pro nosso país de origem. Exato. Até os passeios, né? Férias, quando vai visitar a família do Brasil, talvez quando alguém vem pra cá tem essa a dificuldade, os parentes, os familiares lá, eles têm essa dificuldade inclusive de eu, entendimento. porque o meu inglês é o meu inglês básico, é um inglês intermediário, um inglês bom, mas ainda não é um Não, inglês... o seu inglês é ótimo. Não é um inglês fluente. Então, criar um filho aqui com esses desafios é realmente... É desafiador pra você também, né? Porque às vezes eu preciso dar uma bronca, eu tenho que falar inglês, porque às vezes em português não entende. Então, aí não é 100% eficaz. Não é, exatamente. E eles pedem, né? Mas fala em inglês para poder entender certas coisas. E aí vem, por exemplo... A tradução que eles tentam trazer na mensagem, Não é o português, completo. e por exemplo, mãe, eu não tô mais com fome, por favor, salva minha comida para eu comer mais tarde. É tipo isso. Já vai colocando contextos que são totalmente diferentes do inglês para o português, mas eles tentam associar para poder se comunicar. Então é uma coisa assim desafiadora, sim, mas como tudo na vida tem os seus prós e contras, né? Então tem um lado muito positivo disso tudo. Talvez são escolhas, né, que a gente faz. Talvez você iniciou ali, você decidiu, talvez um pouquinho pressionada, porque você teve que vir pra cá, então num país diferente. Talvez se você estivesse morando no Brasil, você teria continuado o seu trabalho e outras pessoas estariam cuidando dos seus filhos. São dois cenários. Mas como que tu teve que vir pra cá, então você teve os seus filhos aqui e você não estava trabalhando, então você cuidou dos teus filhos. Exatamente. Então, é aquele negócio, é na balança. Talvez se você estivesse no Brasil, você estaria se sentindo culpada por estar trabalhando demais e não estando com seus filhos. E aqui você está cuidando dos teus filhos, mas também se sentindo culpada ou talvez menos alguma coisa por não estar no mercado de trabalho e sendo, né,
talvez o que você tivesse interesse em ser. Exatamente. Esse é o dilema para qualquer mulher no planeta. Exato. Expatriada, então, nem se fala, porque a gente sempre vem com essas dúvidas todas, sempre. Nossa, deixei minha carreira e agora? Carreira do meu marido bombando e eu tô aqui dentro de casa, né? Aí você vai preencher qualquer coisa em qualquer lugar, né? Housewife, né? O que é isso, né? Eu não estudei para isso, não fiz MBA para isso, né? Nunca na vida. Mas às vezes a gente acaba se deparando com essas coisas e uma das grandes vantagens da realidade expatriada é justamente essa facilidade de adaptação. Isso nos ajuda em muita coisa. E os filhos também aprendem muito com isso, né? É aquela premissa de serem cidadãos do mundo. Então, em qualquer lugar no planeta é muito possível uma boa adaptação, né? Então, o meu filho, os dois, né, estudando em colégio internacional, ou seja, com uma visão muito mais aberta, muito mais ampla de mundo, né? Uma mente, opiniões diferentes sobre tantas culturas, pelo menos 15, 17, 18 nacionalidades diferentes na mesma sala de aula. Sim. Isso é muito enriquecedor, né? Do ponto de vista cultural e tudo mais, né? O meu filho mais novo, quando ele tinha 4, 5 anos, às vezes ele estava comendo com os dedinhos, ele não conseguia, ele não pegava o garfo, porque ele copiava os coleguinhas indianos, que muitos deles ainda comem com a mãozinha, né? E agora a gente tá no Ramadã, ele tá me pedindo todo dia para fazer jejum, né? Então, essas influências, assim, elas acabam trazendo... não é a confusão, não é dúvida sobre quem eu sou, é basicamente uma riqueza mesmo de... Entender como que o outro pode ser, que não existe só o perfil dele. Isso, a minha realidade não é só... A verdade da sua não é só a minha realidade, existem outras, entendeu? E tá tudo bem, sabe? E isso facilita muito... Né, esse convívio, essa adaptação, né, de fazer parte, de entender que o que eu sei, o que eu gosto de comer, o que o que tem de música, de dança, não é só o meu universo, né? Existem milhões de outros. Sim. E o expatriado tem essa grande possibilidade, esse grande privilégio mesmo de ver isso todo dia. De vivenciar isso então diariamente. é muito bacana, é muito legal, né? Por outro lado, meu filho mal sabe o que é um primo, né? Porque não tem tios, não tem o suporte, né? Tem os avós. Não tem a rede. Então, quando a gente chega no Brasil, a gente fala, seu primo. O que é primo? Um tio, uma tia, infelizmente, né? Então, a gente, como você disse muito bem, as escolhas, a gente tem que pagar o preço por elas, assumir a responsabilidade por elas e tentar tirar o melhor proveito disso, né? Exato. Porque eu entendo que no Brasil a gente teria as nossas experiências lá e as nossas vivências lá e as nossas dificuldades, alegrias, realizações lá. Da mesma forma, tanto quanto a gente talvez em algum momento precisasse se abdicar de alguma coisa. Isso. E é a mesma coisa que acontece aqui, é normal, é a vida, as coisas acontecem. Quantas crianças crescendo, né? Quantas famílias no Brasil não sonham, não almejam uma experiência fora, né? Nossa, quero conhecer outros lugares, estudar outras línguas, entender outras culturas, né? Mas precisa entender que você... Por exemplo, aqui em Dubai, você vai ver uma chuva 1, 2 vezes por ano. Isso faz falta pra gente, porque nós somos muito natureza no Brasil. Nosso clima é diferente, né? Nossa, como assim 50 graus? Sim, 50 graus, é literalmente fornalha. 50 graus. E chuva 2 vezes por ano. Exatamente. E céu limpo o ano inteiro. Poxa, cadê nuvem? Meu filho tira foto. Nossa, como tem nuvem no céu. Então, é incrível. Então, são coisas que, de alguma forma... elas vão trazendo movimentos diferentes assim para o nosso dia a dia. Então a gente valoriza demais algumas coisas porque não estão mais no nosso dia a dia, né? Agora, o que é muito bom. E por outro lado, a gente absorve tudo que pode dessas que estão aqui à nossa disposição. Sim. Né? Meu filho são 4 línguas, né? O árabe, que é curricular, é obrigatório, o inglês, que são alfabetizados no inglês, estudam no inglês, o português, que é a língua materna, que nós fazemos com que se mantenha, e ainda uma outra língua opcional que eles estão no francês desde então. Sim. Então, isso é muito bacana também, né? Isso também é legal, isso é
é de alguma forma também uma cooperação bacana para a vida deles, né? Querem viajar ou morar fora, né? Pra gente que vem do Brasil, que não tem muito essa prática de ensinar, ok, a gente aprende um inglês mais básico nas escolas, mas não é aquela, nossa, você precisa aprender a falar inglês. Você tem uma hora por semana, Isso. praticamente, Você né? não é forçado, né? Exato, você não é forçado a entender, a aprender, a desenvolver literalmente e sair fluente. Não é assim. Então, por isso que pra gente essa cultura daqui acaba se destacando muito. Porque no Brasil, ok, você fala português e você tem ali a opção de aprender algumas coisas sobre a língua inglesa, né? O inglês. Aqui não, aqui você já fala o árabe, que você já aprende na escola, o inglês, praticamente também você é alfabetizado na escola, o francês. Francês ou espanhol ou italiano, eles podem o português escolher. em casa, né? E o português em casa, exatamente. Isso é desafiador. Isso sim é. Que a gente fala da porta para dentro é Brasil, mas é bem difícil. É muito difícil. Quando você vê, até eu tô falando umas frases assim em inglês e tudo, o que não é bacana, o que não é legal. Então é muito difícil. A gente tenta botar um filme em português, não gosta, não quero, não porque prende. o conforto para ele que está sendo alfabetizado, né? Principalmente o mais novo, na língua inglesa, é o mesmo conforto que eu tenho para eu assistir alguma coisa em português. Então, aí você vai forçando, você vai tentando, né, para que a criança realmente não perca isso, porque é importante. Até brincadeirinhas, bullying de famílias, de familiares, de parentes no Brasil, eles sentem. Sim. Porque acham bonitinho, mas é um bonitinho desconfortável. Exato. A criança se sente arredia, porque eu não tô inserido naquele contexto ali de fala, de tudo, porque, né, não entende totalmente. Então, é um negócio que é importante considerar. Essa tua insistência de falar, não, da porta pra dentro é português, é muito questão de carinho também, né? Porque tu não quer que ele passe por isso, não quer que ele passe vergonha, e tu quer se comunicar com ele, conseguir se comunicar com ele. Sim, a gente quer trazer o Brasil com a gente de alguma forma, e tanto né? ele, o seu filho, se comunicar com seus pais, com os Claro. primos, com os tios, de uma forma que eles realmente consigam se entender. Claro, o dia a dia da escola, né? Vamos falar em termos de cultura, de política, de tudo, né? Ai, nossa, mãe, olha o Burj Khalifa, legal. Eu falei, vem cá, tem um negócio no Brasil, pão de açúcar, tem, entendeu? E aí você, sabe? Ai, porque vamos pegar um shawarma, vamos comer não sei o que, ó, no Brasil, ó, feijoada, sabe? Você tá sempre tentando, né, não perder o fio da meada, porque se você não cuidar, você perde. E essa é uma grande vantagem para a mãe expatriada que tem esse grande privilégio de ficar em casa cuidando dos seus filhos diretamente, né? Aí, no momento oportuno, no momento que for possível, se retomar a carreira, como eu tô fazendo isso agora só depois de 10 anos, aí ótimo, ok, né? Se você se sente confortável. Mas de repente, por uma fase, por um tempo, por um momento, faz parte realmente. Eu acho que é fundamental, eu acho que é muito importante. Mas é claro, vai de cada planejamento individual de cada família, né? Acho que são momentos, né? Não, agora eu decidi seguir dessa forma. E querendo ou não, lá atrás você sentiu que era o momento de fazer certas coisas e agora você tá em um momento de fazer outras coisas. Isso. Né? Antes era uma prioridade, agora as prioridades são outras. Você não tem 100% alguém dependente de você. Perfeito. É aquele negócio. Também é bom deixar um pouquinho de ladinho pra andar um pouquinho com as próprias pernas pra se desafiar. Isso. Né? Porque mãe é aquele, né? Eu coloco debaixo das minhas asinhas, ficou aqui. Eu te vejo muito assim, muito como uma mãezona, né? Que quer abraçar, quer fazer de tudo, quer fazer comida na hora certa, quer chegar em casa no horário certo, não quer deixar os filhos sozinhos. Mas não tem como você julgar isso, porque é um amor de mãe, é uma mãe, entende? Exatamente. É aquele carinho. Mas é interessante essa observação, sim, porque a gente tá full time, então a gente precisa cuidar para dar espaço, né? E isso também agora me ocorreu uma coisa muito importante, assim, né, para a família expatriada, principalmente para os filhos que estão crescendo, entrando na adolescência, nessa cultura que é tão cheia de características muito diferentes da nossa, né? Então, o adolescente aqui, por exemplo, que por ser um lugar muito seguro, um lugar muito, né, de muitas garantias, então ele é solto, ele vai com os amigos, ele vai
num aniversário, num barco, numa festa, não sei o Sozinho. quê. E você realmente tem uma preocupação muito restrita em relação a isso. Muito diferente do Brasil. Como se for, não tem nem como você comparar. Não. E Tem eles estão condições. crescendo nessa bolha. Mas isso aqui não é mundo. Isso aqui é só um país. Isso aqui não é referência. Então, a gente volta para o Brasil em 1 ano ou 2 anos, por exemplo, eu Isso preciso que a gente reeducar fala, todo mundo novamente. Eu Você não quase pode me chegar engasguei sem aqui. pegar um Uber no Brasil, 2 horas, Ou ficar com o telefone andando na rua. exatamente 10 horas da noite, 9 horas da noite, sair andando com o celular na rua, deixar a bicicleta ali em qualquer lugar, entendeu? E é uma reeducação, voltar para casa. É começar do zero, Exato. né? Então isso também tem que ser realmente considerado. Eliane, em algum momento você se sentiu perdida profissionalmente e como que é recomeçar numa carreira totalmente diferente? Ótima pergunta. De fato, a gente se sente perdida sim, tá? Eu sou formada em turismo, eu tenho MBA, eu tenho uma experiência profissional vasta no Brasil, na minha área, na área da hotelaria. E ao chegar aqui e deixar tudo isso de lado, realmente não tem como não frustrar. Porque mulher brasileira, ela sempre almeja, né? Crescer na sua carreira, sucesso profissional, realização profissional, paralelo com todo o restante, né? A gente sabe que a gente abraça tudo isso. Quer dar conta de tudo, quer dar conta da carreira de profissional, tudo, de filhos, da casa, de marido, de tudo. De tudo, Exato. isso mesmo. E aqui, quando eu percebi que realmente tinha uma certa dificuldade, né, até bem grande de retomar, né, porque você precisaria começar do zero praticamente. Você, né, tem concorrências diferentes aqui, de países diferentes, né, a questão salarial compensa, não compensa, vários quesitos. E aí você começa a fazer movimentos para tentar compensar profissionalmente alguma coisa. Por exemplo, eu acabei escrevendo, né? Eu acabei entrando em algumas tribos que eu amo, que é a leitura e a escrita. Eu fiz oficinas de escrita criativa com escritores brasileiros incríveis, né? E acabei achando que esse tempo que eu teria, né, de estar no lar, cuidando da família, cuidando dos filhos, eu poderia eventualmente me dedicar àquele talento genuíno que a gente acredita que nasceu com isso, Sim. né? Então eu sempre gostei muito dessa possibilidade. Mas eu vi que, na verdade, eu gosto por prazer mesmo, e não para tornar isso profissional, né? Gosto de apreciar uma obra de arte, gosto de pintar também, mas, obviamente, eu preciso reconhecer que eu não tenho talento para profissionalizar isso. Então, eu aproveitei isso para desfrutar, exatamente, desfrutar o que é muito bom, é muito positivo. Faço até hoje, gosto muito dos meus livros, de ler tudo que é possível. Acho que vai faltar tempo na vida para ler tudo que eu quero, mas tudo bem. E aí eu acabei pensando, não, eu preciso realmente voltar e ter uma possibilidade de renda e fazer alguma coisa que eu me identifico e tal. E o real estate, o mercado imobiliário, realmente é completamente inusitado na minha vida. Totalmente, né? Nunca trabalhei diretamente com o real estate no Brasil. A possibilidade de fazer isso aqui na Nahi me deixou extremamente motivada, não só por ser uma empresa brasileira instalada aqui, né, mas por ter todo esse portfólio de possibilidades. Então, hoje eu entendo bem de como vender o imóvel em Dubai, como falar com o investidor sobre isso e também como abrir o seu negócio aqui, como abrir, então, tudo isso dentro da mesma empresa, dentro do mesmo. Então, isso realmente está abrindo possibilidades de fato incríveis e que a essa altura do campeonato, 10 anos de blackout, como eu falei antes, chegando na meia-idade, com filhos já crescendo e você retomar e tá sendo o que está acontecendo, né, de me sentir assim extremamente desafiada e confortável com isso, é de fato um presente. Então isso também é possível, né? É importante deixar isso claro.
tem outras coisas que basta você fazer movimentos que você chega nelas, Exato. né? Não A porta é aquele negócio, a porta tá ali, você Claro, bate, mas tem que abrir pra entrar. exatamente. E isso realmente é comum, assim, né? É algo que a gente acaba observando. Muitas vezes, uma colega jornalista com uma carreira incrível no Brasil se identifica aqui como fotógrafa, como eu conheço algumas pessoas. Outra psicóloga e tal, é escritora publicada. Mas né? é o meu caso. No Brasil eu sou contadora. Aqui, corretora de imóveis. Top seller, by the way. Né? Então, é a vida. É a vida. É isso. E para a gente seguir vivendo, a gente precisa seguir o fluxo do rio e a gente precisa, obviamente, entender que se não tiver esses movimentos, nada acontece. Né? Então, não lamentar as escolhas, é a gente assumir as consequências delas e tirar o maior proveito, o melhor aprendizado possível, né? Porque sempre tem. Exato, sempre tem. E algo que eu acho que é importante mencionar também, que são fases e são processos. Hoje você pensou, não, eu preciso me desafiar, eu preciso me redescobrir, eu preciso saber o que eu sou capaz de fazer, eu preciso me sentir que eu consigo fazer parte de alguma coisa, que eu consigo desenvolver algo maior, né? E querendo ou não, você é extremamente capaz. Agora você tá aqui, ok, você ficou 10 anos parada, mas você já não tem mais aqueles desafios que você tinha lá no começo. No começo era o desafio com o inglês, agora já não é mais, porque você é fluente, sim. Você tinha o desafio com o bebê pequeno, hoje você já não tem mais, porque os seus meninos já estão grandinhos. Né? O menor tem 9 anos. Isso. Tem também a disponibilidade de fazer e querer acontecer, né? Essa energia que você coloca, tanto no mercado imobiliário, quanto na parte empresarial. A gente vê isso, a gente percebe, a gente nota o teu empenho, a tua dedicação, a vontade que você tem, assim, sabe? Então, é fase. São momentos. Então, lá atrás não aconteceu porque não era para ter acontecido e agora tá acontecendo, parece que no momento exato que deveria acontecer. Exatamente. Então, é esse o sentimento que eu tenho. E usufruir isso da melhor forma possível. Da mesma forma que você aproveitou os seus bebês, agora você vai aproveitar o que tá aqui agora nesse exato momento. O que está sendo abraçado. Isso mesmo. Que daí você abraça de corpo e alma, né? Por quê? Porque é a hora certa. É a hora certa, não tem nenhum empecilho e é pra ser, as coisas fluem. Tem uma ordem, né? Tem uma ordem. Então a gente solta e confia. Exato. Eles estão lá quietinhos, seguindo a vida deles. Não tem mais a dependência que a gente fica criando, né? A gente imagina que precisa, mas não precisa. Chega um momento que realmente não precisa. E a gente precisa se voltar pra gente. Exato. Da gente. E isso é tão bom pra você quanto pra eles. Exatamente. Né? Porque da mesma forma que eles criam essa independência, ok, agora eu preciso caminhar sozinho, a minha mãe não tá 100% junto comigo, então eles começam a tomar as atitudes por si só. Né? E você vai pro teu rumo, ok, agora eu não preciso colocar minha energia 100% neles, agora eu posso colocar, ok, que você não vai tirar 100%, porque isso é impossível, a gente já sabe, mas pelo menos você não fica focando a tua energia 100%. Agora você coloca pelo menos metade em você. Que colocando metade em você já tá fluindo, imagina se colocar. Exatamente. É isso mesmo. Essa seria a mensagem que eu deixaria para a família expatriada. Eu acho que tem as suas fases, seus momentos, porque é uma adaptação importante, sem dúvida alguma. É um desafio grande para cada componente da família ali, seja para o pai, seja para a mãe, seja para os filhos, sejam para os familiares que ficaram lá, porque sentem falta, existe uma saudade imensa todos os dias. Sim, a distância é muito grande, né? E a gente tem que sustentar essas escolhas, tem que sustentar as consequências delas, né? E aproveitar realmente, desfrutar o máximo que puder. Não lamentar, não vale a pena absolutamente nenhuma decisão na vida da gente, né? E entender qual o momento certo para cada decisão, né? Se eu preciso me dedicar mais aqui agora, eu vou me dedicar 100%. Se eu preciso focar lá adiante nisso, eu vou focar 100%, né? Não necessariamente
a esposa precisa retomar o mercado só depois de 10 anos, ela pode retomar depois de 1 ano, depois de 5, dependendo do contexto da vida dela, mas isso é possível. E se ela tiver vontade, às vezes Exatamente. algumas pessoas não têm vontade de retomar, de retomar Exato, e tá tudo bem exato, também. exato, exatamente. Tem pessoas que inclusive se acham. E se encontram nessa vida Se de wife encontram na house. vida de madame. Exato. Né? Que você de madame não tem nada, porque toda hora tem alguma coisa para fazer, mas acham que é um privilégio da vida essa nova fase de ficar focada na sua família, no casamento, né? E no ambiente doméstico, né? E aí não fazem movimento nenhum para mudar isso, porque estão realmente felizes e confortáveis assim. O que não é o meu caso. Então, Eliane, pra gente finalizar, eu gostaria de entender um pouquinho o que tu tá achando sobre o mercado imobiliário aqui de Dubai. Você como uma expatriada, o que tu pensa, agora que você tem um pouco mais de conhecimento, um pouco não, muito conhecimento sobre o mercado imobiliário? Tu investiria? Já investiu? Pensa em fazer investimentos? O que você consegue falar pra gente sobre isso? Já investi 2 anos depois que a gente chegou aqui. Que legal. Irresistível. Irresistível. Por que é irresistível? Porque Dubai possui vantagens para o investidor que poucos lugares no mundo devem possuir também. Né? Então, a política tributária, a segurança jurídica, né? A possibilidade de você, de forma planejada e organizada, construir patrimônio para a família expatriada, isso realmente é expressivo, né? Mas precisa realmente ter disciplina, porque Dubai é muito sedutor para você controlar e fazer a gestão de recursos, né? Então, você percebe que o dinheiro entra, não tem imposto, que você recebe de salário, que o seu empregador disse que você vai ganhar, você realmente recebe aquilo. Então, se você conseguir fazer esse gerenciamento, você, sem dúvida alguma, consegue construir muita coisa em termos patrimoniais, né? E aí, o mercado imobiliário, sem dúvida alguma, é a galinha de ovos de ouro, né? Você pode investir em ouro, você pode investir em petróleo, você pode investir no turismo, tem hotelaria, tem isso, mas o mercado imobiliário, sem dúvida alguma, tem o seu peso que nada consegue, vamos dizer assim, confrontar, né? Então, quando nós chegamos aqui há 10 anos, 12 anos atrás, a gente já percebia isso, né? E olha que a coisa nem de longe era aquecida como está, né? Então, nós compramos um imóvel, estamos morando nesse imóvel desde então, né? Achamos que seria muito mais vantajoso. O processo de aquisição extremamente tranquilo, né? Nós só tínhamos 2 anos aqui e a gente conseguiu fazer essa aquisição. O imóvel, inclusive, já está pago, porque teve disciplina, teve planejamento, né? E por estar agora inserida no mercado enquanto profissional, tô louca para comprar outra. Eu acho que é a primeira coisa que o corretor, quando começa no mercado, começa a verificar as possibilidades que existem, né? E é natural, porque a gente sabe que imóvel ainda é a melhor opção de investimento, né? E um lugar crescendo, um lugar com possibilidades como Dubai, como que você resiste, né? Então, realmente é extremamente tentador, é fascinante e é um fascínio possível, né? Então, de fato, realmente uma questão mesmo de se planejar e de se organizar, né? Porque você, tendo isso em mente, tendo isso como foco, como propósito, a família expatriada não precisa ficar no aluguel 5 anos, 7 anos, 10 anos. Ela consegue se estruturar e investir em alguma coisa. Daqui a pouco tá morando num imóvel alugado, daqui a pouco faz a aquisição desse imóvel e o imóvel já vai se pagando. Quando você vê, ele tá pago, né? É quase como mágica. Não tô falando coisas aleatórias. Isso aconteceu com a gente tem o nosso imóvel aqui, obviamente não é nada mirabolante, é o que cabe no bolso, mas a gente tem e de fato dá é uma conquista. E agora dentro do mercado eu percebo que existem sim possibilidades ainda muito maiores, né? Sim. Então, de fato, eu acho que quem tem realmente propósito e foco consegue fazer a sua aquisição tranquilamente.
No teu caso foi para moradia. Morando ou não em Dubai. Né? Exato. Tanto para moradia quanto para investimento também. Isso, exatamente. São duas pontes muito, muito interessantes. É. Mas então tá, Eliane, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por compartilhar a sua história, os seus pensamentos, a sua vida aqui em Dubai. Acho que é muito importante pra gente trazer um pouquinho dessa experiência que você tem, querendo ou não, 10 anos, não são 10 dias, não são 10 meses, né? É um tempo muito significativo. Exatamente. Até pra quem tá iniciando, que vem com o marido, que pensa que... não que foi algo ruim, muito pelo contrário, mas para entenderem também como que os processos funcionam. Aqui é uma pessoa experiente que tá falando, que tá comentando, que tá trazendo sua experiência de vida. Então, eu acho que é coisas para se analisar e tomar para si se faz sentido. Se não faz sentido, só curte, comenta e compartilha nosso vídeo. Isso, exatamente. Foi uma honra, Diana. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer enorme. Eu que agradeço. Muito obrigada.